Treinar sempre. Opa pessoal, aqui é o Adair, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando tudo da Treinar Sempre. Hoje a gente vai falar sobre aço inoxidável duplex, a família mais sofisticada dos duplex, com ligas muito resistentes à corrosão, com bastante aplicação, com bastante futuro no Brasil, principalmente pela nossa costa marítima tão grande e por a gente ter um parque industrial tão desenvolvido. Rapidamente a gente vai ver algumas dessas ligas mais importantes da família, algumas propriedades, falar um pouco da soldabilidade dos duplex, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas que sempre exige um pouco mais de cuidado. Vamos para a tela juntos. Obrigado por estar com a Treinar Sempre. Um abraço. Bom, pessoal, então vamos lá falar sobre aço inoxidável duplex, essa família sensacional. Inicialmente, então, eu gostaria de lembrar a vocês que os aços inoxidáveis se dividem em 5 famílias, né? Os austeníticos, os ferríticos, os martensíticos, os PH e os duplex. O que essa família duplex tem de tão especial? Ela, na verdade, então, um mix dos austeníticos com os ferríticos, né? Esses nomes vêm da estrutura metalográfica que eles apresentam. Os austeníticos têm a austenita, os ferríticos têm a ferrita, né? O martensítico a martensita. O duplex, então, é uma liga que vai fazer, é uma família que vão ter ligas que vão fazer coexistir austenita e ferrita, né? Então, são aços com altos teores de cromo, né, de 18 a 28%, um níquel controlado entre 4,5 e 8, que vai então estabilizar duas fases à temperatura ambiente, a austenita e a ferrita, né? Por isso que eles são chamados austeno-ferríticos, né? O molibdênio sempre com teores altos, né? Lembrando que o molibdênio com 2,5% a 5% é considerado alto para metalurgia, né? numa liga inoxidável. E outros elementos são adicionados que vão dar uma série de propriedades importantes, como nitrogênio, cobre, cobalto, etc. Tá? Bom, o que é muito incrível, né, nos aços inoxidáveis duplex é que a sua estrutura metalográfica possui tanto ferrita quanto a austenita em temperatura ambiente, né? Sempre a situação ideal é quando a ferrita está com 50%, a austenita 50%, e o que a gente está olhando aqui são justamente assim, essa flecha está mostrando aqui para vocês, a austenita são essas ilhas brancas que aparecem num fundo colorido de ferrita. Então essa coexistência vai me dar propriedades importantíssimas nessa coexistência de ferrita e austenita. Que propriedades são essas, né? Um aumento significativo da resistência à corrosão em ambientes agressivos, né? Mecanismos como corrosão por pitch, corrosão sob tensão, fresta e outros mecanismos como corrosão intergranular, por exemplo, o aumento é absurdo na resistência à corrosão da família dos duplex, né? Ele tem uma elevação da resistência mecânica, principalmente em relação aos austeníticos, né, podendo chegar ao dobro do limite de escoamento, que é uma enorme vantagem, que às vezes eu posso diminuir a espessura de parede, por exemplo, de um sistema e deixar a estrutura mais leve com a mesma resistência mecânica e com mais resistência à corrosão, né? Tem elevada resistência à erosão, desgaste, situações tribológicas que a gente chama, né? Não são endurecíveis por tratamento térmico, são magnéticos, né? O ímã pega nos duplex, né? Até porque tem ferrita, né? Boa soldabilidade, quando a gente fala boa é porque os austeníticos são ótima soldabilidade, né? Não quer dizer que sejam materiais impossíveis de soldar, ou que tem uma soldagem extremamente complexa, mas alguns cuidados vão ser importantes, né? E tem boa trabalhabilidade, né? Como eles têm resistência mecânica maior, é lógico que para fazer dobras e qualquer tipo de trabalho mecânico é necessário maior força, mas tem boa trabalhabilidade. Aplicações principais estão ligadas praticamente a tudo que onde vai aparecer íons cloreto, indústria química, petroquímica, papel e celulose, onde eu tenho bastante atividade corrosiva, o risco de corrosão, né? As principais, aqui estão algumas das principais ligas dessa família, né? A gente tem o 2101 ali, que é chamado Lean Duplex, né? O 2205, o 2507 são os que são os mais importantes aços inoxidáveis duplex. Eu queria aqui aproveitar para dizer que aços inoxidáveis duplex são todas essas ligas que estão aqui, mais algumas
E o nome Super Duplex, na verdade, é um nome comercial, não faz parte da família, né? Do ponto de vista técnico, não existe uma liga Super Duplex, nem agora Hiper Duplex, e são nomes comerciais. É muito importante então lembrar que do ponto de vista técnico, tanto o 2205, 2507 ou 2707 são ligas duplex. Comercialmente elas têm esse, vamos dizer, apelido, né, de Super Duplex, Hiper Duplex, que é só uma maneira que o mercado tem de diferenciar, mas tecnicamente não existe Super Duplex ou Hiper Duplex, tá? Essas duas ligas são as ligas mais famosas, né? O 22 indica que tem 22 de cromo mais ou menos em média e 5 de níquel. O 2507 indica 25 de cromo e 7 de níquel em média, tá? Legal, vamos falar um pouco sobre a soldabilidade dessas ligas, né? Que é um tema sempre recorrente, né? Mas antes de falar, eu queria dizer o seguinte: quando a gente fala em ácido inoxidável duplex, quando a gente fala em resfriamento, seja em tratamento térmico ou seja em solda, eu tenho que pensar numa balança. O mais importante e primordial para essa família é a gente controlar, ter bastante equilíbrio na velocidade de resfriamento de uma solda, ou seja, de um tratamento térmico. Caso eu tenha um resfriamento muito lento, fases intermetálicas indesejáveis se formam. Vou dar um exemplo aqui, né? Na faixa entre 700 e 980 graus, eu tenho a formação de fases intermetálicas indesejáveis que eu tenho que evitar quando eu estou tratando ou soldando ácido inoxidável duplex. Quando eu solidifico, né, ou tenho uma velocidade de resfriamento muito alta, eu tenho um problema no balanço austenita-ferrita, né? Os duplex eles se aproveitam demais do fator, eles estão potencializados quando eles têm um equilíbrio entre 50 e 50 de austenita e ferrita. Só que quando eu resfrio muito rápido, eu tenho um desbalanço com predominância da ferrita. A ferrita tende sempre a prevalecer. E eu comprei um ácido inoxidável duplex, e se eu estou com a estrutura dela ferrítica, ele não é mais duplex, ele só é ferrita e tem uma resistência menor à corrosão, por exemplo. Então é importante sempre pensar numa balança que tenha um resfriamento que não seja nem muito rápido nem muito lento. Esse é o grande segredo, inclusive, da soldabilidade do ácido inoxidável duplex, né? Eles possuem boa soldabilidade, né, mas não tão fácil soldabilidade como a dos austeníticos, né? Isso vai requerer, então, alguns cuidados, alguns pontos fundamentais a serem observados. Primeiro é que procedimentos e qualificações de soldagem têm que estar muito, muito bem definidas, muito bem descritas, né? Porque são aços que vão exigir uma soldabilidade, uma atenção maior nesse processo, né? O controle de heat input, né, a energia de solda é muito importante, né? Outro fator importantíssimo é esse controle de temperatura de interpasses, né? Quando eu tenho vários passes de solda, né? Eu tenho um valor máximo aí para os duplex 2205 e 2101 e o máximo de 100 graus para os duplex 2507, por exemplo, né? Uma outra coisa importante é devido à tendência de ter uma solidificação sempre com 100% de ferrita, né? O metal de adição normalmente tem que apresentar alto níquel, né? Que é um elemento que tende a formar austenita. Então eu tento balancear um pouco da austenita e ferrita utilizando eletrodos também especiais. Então a seleção do consumível tem que ser bem criteriosa, né? Com essas dicas aqui a gente já começa a entender que solda-se bem ácido inoxidável duplex, mas eu tenho que ter alguns cuidados sempre, né? Para terminar, eu queria mostrar aqui para vocês, né, uma foto de uma solda em ácido inoxidável duplex e uma típica estrutura pós-solda, né, mostrando zona fundida, né, zona termicamente afetada e metal base aqui de um ácido inoxidável duplex. Uma família que tem muito, muito campo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a Treinar Sempre e vamos em frente, gente. Um abraço.